pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma aula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vale lembrar, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam os textos da apostila. Vamos começar? Na nossa terceira aula, vamos abordar os seguintes temas: grupo de apoio. Grupo de apoio, a importância deste para o sucesso profissional. Vamos falar de suportes emocionais, que são fatores no nosso ambiente de trabalho que proporcionam um bom desempenho. Vamos conversar também sobre retrocessos, vamos falar de situações ou emoções que podem nos impedir temporariamente de realizar as nossas atividades. E também sobre interação com outras pessoas. E por fim, vamos conversar um pouco sobre saber ouvir. A concepção de grupo está vinculada de processos de trabalho e sujeita às transformações pelas quais estes vêm passando ao longo do tempo, da necessidade histórica do homem de somar esforços para alcançar objetivos que isoladamente não seriam alcançados ou seriam de forma mais trabalhosa ou inadequada. O grupo de apoio, portanto, pode ser entendido como uma estratégia concebida pelo homem para melhorar a afetividade. Dentro deste trabalho, cada integrante, cada parte, possui uma função e todos juntos fazem com que o grupo, ou seja, o todo, funciona em harmonia. Fazendo analogia com o corpo humano, cada órgão tem a sua tarefa, mas se um órgão para de funcionar adequadamente, prejudicará a harmonia existente no corpo, ocorrendo assim um desequilíbrio em todo o sistema de funcionamento. Pode-se observar que para trabalhar em grupo, ocorre a interdependência entre os integrantes, sendo importante a confiança e um bom relacionamento interpessoal. Cada membro do grupo desempenha diversos papéis conforme funções e atividades e são esperados comportamentos compatíveis com esses papéis. E quando a gente está falando de papel, dentro de um grupo, o papel de ser o líder, de ser o executor, assim como no mundo social nós exercemos diversos papéis, papel de filho, de professor, de aluno. E podemos observar o crescimento e maturidade de um grupo quando existe comprometimento, responsabilidade, comunicação entre os membros do grupo. Liberdade para que todos expressem suas necessidades, medos e ideias. O motivo pelo qual as pessoas se reúnem e compõem um grupo ou equipe são os mais diversos. Vamos ver algum deles. Pode ser em função de status, buscar a promoção de uma forma mais interesseira, pode ser por segurança, sentir-se mais forte em um contexto mais acolhedor, buscar a autoestima, pessoas que criam ou reforçam sentimentos crescentes de valor próprio, pode ser para compartilhar poder, ficar mais próximos de pessoas influentes, receber algum favoritismo, pode ser para a realização de metas, estar com pessoas similares que queiram agregar força para uma mesma direção, pode ser por questão de amizade, estar junto com outras pessoas pelo simples fato de gostar delas. Nos relacionamentos motivadores, devem ser trabalhados a confiança como forma de se sentir à vontade para expor sentimentos e pensamentos. A convivência é a marca das atitudes, que permite que cada um possa se posicionar diante de suas necessidades. A disponibilidade é a condição que faz como um todo se relacione, se desenvolva para recorrer à sua motivação. Não podemos deixar de esquecer que, quando enfrentamos uma crise, com frequência, perdemos nosso senso de perspectiva e nossa capacidade de resolver os problemas. Então é aí que os amigos, os parentes, os colegas que estão de fora, que não estão totalmente consumidos pela emoção, podem nos ajudar nessas ocasiões. As crises nos deixam desanimados,
podem gerar emoções muito fortes, que nos fazem agir de forma exagerada, perdendo assim o controle e até mesmo a noção de nossas perspectivas. Muitas vezes as crises desgastam tudo que podemos ver, gerando a desesperança, criando impossibilidades de encontrar um meio de sair dela. Não podemos esquecer que todos nós temos os mentores emocionais reais ou fictícios. São aquelas pessoas que a gente se espelha, que a gente admira. Eles nos conduzem a escolher, confiar, entusiasmar, resistir às possibilidades que temos de rememorar uma história ou momento em que nos fala, motivar e ganhar um impulso. Cada pessoa pode contribuir para melhorar as relações pessoais no trabalho mediante ações de gentileza, flexibilidade, empatia, que era a capacidade de se colocar no lugar do outro, interesse pelo outro. Não é a ação exclusiva das chefias terem que manter as afinidades de relacionamento no setor de trabalho. Nem haveria como os chefes, somente eles, desencadearem esse processo. É necessário que cada pessoa busque, por intermédio de suas ações, estabelecerem para que o setor de trabalho interaja de forma pacífica, para que as pessoas ali tenham uma convivência harmoniosa e criativa. O grupo é a oportunidade de trocar informações, possibilitando as resoluções de problemas e apostando em novas estratégias. Sempre que nos referimos às relações interpessoais, se pode afirmar que haverá alguma forma de conflito, de interesse, status, confiança, de poder e etc. Porém, a falta de identidade com o grupo, a sobrecarga das tarefas, a incompatibilidade com colegas e chefias e gerências, a dificuldade de se comunicar, os interesses pessoais se sobrepondo aos profissionais, sempre há uma situação que possa desencadear um desconforto. O saber ouvir é uma habilidade que pode fortalecer o diálogo e a empatia entre os setores e entre as pessoas. Outro tema importantíssimo no ambiente de trabalho é a conduta humana pessoal e profissionais. Quais são os valores, os direitos, os deveres? Eles devem sempre ser trabalhados. As regras morais estabelecidas são importantes, pois, quando quebradas, geram dilemas. Os grupos de apoio são necessários para reconhecer limites e potencialidades de cada um. No ambiente de trabalho, nós precisamos ficar atentos às nossas relações com o outro e com a gente mesmo, e também com o que nos motiva e contribui para um bom desempenho e bem-estar. Vamos falar agora sobre como conseguir toda essa harmonia. Vamos falar agora um pouco sobre suportes emocionais. Os suportes emocionais, existem algumas coisas que podem tornar nosso ambiente de trabalho mais estimulante, contribuindo para que nós fiquemos mais concentrados e mais produtivos, como, por exemplo, o ar, a iluminação, os sons e os objetos. O ar limpo e fresco é importante, pois é incômodo quando estamos num local com mau cheiro ou cheiro de fumaça. Fica difícil até de se concentrar no que se está fazendo. Por outro lado, um perfume, um cheiro agradável, nos causa uma sensação de bem-estar. Há pesquisas, por exemplo, que mostram que o cheiro de hortelã num ambiente ajuda a aumentar a concentração e a energia. Assim como o ar, também é comprovado por pesquisas que a iluminação pode afetar a motivação no local de trabalho. Por isso é importante usar sempre que possível a luz natural, que vem lá do sol, deixar as janelas abertas, abrir as cortinas, para que a iluminação possa entrar. Se os colegas que trabalham na mesma sala que você não se incomodarem, é claro, precisamos ter sempre um ambiente harmonioso, que tudo que aconteça ali seja bom para todos. E é interessante colocar sobre a sua mesa umas folhinhas de hortelã seca ou casca de limão seca, que também pode ser usado um pouco de óleo
ou outros produtos naturais que refrescam e purificam o ar. Mas cá para nós, né, gente? Não vamos pegar aqueles bom ar, aquelas coisas que tem cheirinho e vamos borrifar o ambiente inteiro. Depois vai acabar ocasionando uma alergia em todo mundo. Outra coisa que pode ajudar é o controle dos sons. No nosso próprio dia a dia, percebemos como o som pode ser estimulante e como ele pode nos afetar. Como, por exemplo, quando escutamos uma música que gostamos, ficamos felizes, tranquilos, relaxados. Mas quando escutamos, por exemplo, o barulho do alarme de um carro disparado, esse é um barulho geralmente onde nós nos sentimos irritados, pois é um som alto, intermitente, que não para e que causa um desconforto. Da mesma forma, no ambiente de trabalho, é interessante retirar os sons que prejudicam a concentração e a nossa motivação para realizar as nossas atividades. Uma outra coisa que podemos observar são os objetos que ficam ao redor quando estamos trabalhando. Podemos usar fotos, frases, lembretes, recortes de revistas como objetos inspiradores que aumentam o nosso bem-estar, a nossa criatividade, a nossa vontade de trabalhar melhor. Porém, devemos sempre buscar manter o local de trabalho limpo, organizado, de forma prática, com os objetos que nós precisamos de usar sempre à mão. Uma outra coisa interessante no ambiente de trabalho são as cores. As cores do ambiente também podem influenciar no humor e na motivação. Como, por exemplo, um lugar com paredes muito escuras dá um clima triste, o ambiente fica pesado, é ruim de se trabalhar. Há pesquisas também que mostram que outras cores podem causar um efeito não muito legal no ambiente de trabalho. O vermelho, por exemplo. O vermelho ele aumenta os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea e dá uma energia. O verde serve para acalmar, para aumentar a concentração. O amarelo melhora a nossa criatividade e a nossa comunicação. Mesmo que as cores podem ter efeitos diferentes em cada pessoa, normalmente muitas pessoas fazem as mesmas associações. Talvez não seja possível pintar as paredes do seu local de trabalho, nem colocar um som ambiente, nem borrifar um pouco de perfume onde você trabalha. Mas uma coisa você pode fazer: buscar sempre manter o seu local de trabalho limpo e organizado, de forma prática, com os objetos importantes, aqueles objetos que você usa constantemente, sempre à mão. O incentivo para cumprir determinada tarefa pode ser facilmente entendido se o seu local de trabalho estiver organizado de forma prática e acessível. Hoje as empresas adotam um programa que são chamado Programa de 5S, que é um programa concebido por um japonês chamado Ishikawa em 1950, logo no pós-guerra, onde que o país, o Japão, estava completamente destronado. Então, ao criar esse programa 5S, o seu objetivo era colocar ordem na grande confusão a que ficou reduzido o país no pós-guerra. Atualmente, o programa 5S está incorporado ao cotidiano das grandes organizações. Fazem parte do 5S a flexibilidade, a redução de custo, melhoria da qualidade, respeito máximo, maior segurança e aumento da produtividade. E mais, você pode aplicar o 5S para arrumar o seu local de trabalho e também a sua vida pessoal. Penso que a mãe de muitos de vocês aqui ia adorar conhecer esse 5S e instituir na casa de vocês. Quais são os 5S mesmos? Vamos conhecê-los. O primeiro é o Seiri, que é o senso de utilização. O segundo é o Seiton, que é o senso de arrumação. O terceiro é o senso de higiene e limpeza. O quarto, Seikitsu, senso de asseio pessoal. E o quinto, que é o senso de disciplina.
Vamos falar do primeiro, que é o senso de utilidade. É jogar fora o que não é útil, ao invés de acumular coisas que não servem mais. Tem gente que tem mania de ficar guardando tampinha de garrafa, caneta vazia, coisas que você não usa mais e que só servem para entulhar a casa da gente. Essas coisas desviam nossa atenção do que é importante de verdade. Quando descartamos o desnecessário, economizamos tempo, espaço e dinheiro. Também é interessante fazer doações de coisas que você tem na sua casa, como roupas, sapatos, livros, coisas que você já não usa mais, que não servem mais para você, mas que podem servir para outras pessoas. É jogar fora o que precisa jogar fora, é doar o que precisa ser doado. Isso faz com que você mantenha tudo em perfeita ordem e limpeza. Eliminando-se o que não é útil, você pode se concentrar apenas no que é útil. Vamos ao segundo S, que é o senso de arrumação. É colocar as coisas necessárias arrumadas em ordem, organizar coisas em seus devidos lugares de modo que qualquer pessoa possa encontrar. Ou seja, os objetos precisam estar disponíveis em locais de fácil acesso, onde são normalmente usados. Também é importante que coloque de volta as coisas em seus lugares imediatamente após o uso. Por exemplo, depois de pegar uma pasta no arquivo, lá no seu local de trabalho, em vez de deixar a pasta sobre a mesa, é preciso levar de volta para o arquivo, para conseguir manter a organização. É melhor ficar atento porque, senão, quando você se der conta, a sua mesa de trabalho pode estar desse jeito, veja bem. Então vamos para o terceiro S, que é o senso de limpeza. É arrumar e manter o local limpo antes, durante e depois de um dia de trabalho. A limpeza, minha gente, ela deve ser o principal cuidado a ser tomado com o objetivo de preservar um ambiente harmonioso e a qualidade de vida. É interessante a gente criar algumas regras de limpeza e reservar um tempo do dia para limpar e organizar. Como, por exemplo, limpar a mesa de trabalho 2 vezes ao dia. Escolha os horários exatos, porque isso começa, a repetição de ser sempre nesse horário, começa a virar rotina e automaticamente você faz isso. Por exemplo, escolher limpar a sua mesa de trabalho quando você chegar de manhã e quando retornar do almoço. Então, essa repetição, ela acaba entrando numa rotina e fica fácil de você cumprir essa regra todos os dias. Vamos ao quarto. Esse que é o senso de asseio pessoal. Manter um bom estado de arrumação, limpeza em ordem pessoal, ou seja, é se preocupar e cuidar da limpeza pessoal, da aparência. Por exemplo, ficar atento à higiene, tomar banho, escovar os dentes, usar produtos de higiene pessoal. Isso pode parecer muito óbvio, mas tem muita gente que não gosta de tomar banho todos os dias. Tem gente que só escova os dentes na hora que levanta de manhã e não mais. Né? A aparência é extremamente importante, principalmente no nosso local de trabalho. Ir ao dentista sempre, cuidar do cabelo e outras coisas mais. Praticar o senso de saúde é estar atento ao bem-estar próprio e coletivo, com a preocupação em manter um bom clima organizacional e o zelo pela qualidade das relações de trabalho. É importante fator de adoecimento quando não tomamos esses cuidados. Lembrando um pouquinho dessa questão do senso de limpeza, gente, nós acostumamos muito com o nosso cheiro. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente está com mau hálito, a gente não percebe que a gente está com CC, né? O nosso desodorante já venceu há muito tempo. Então, vamos ficar atento nisso. E isso, num ambiente de trabalho, é muito ruim. E no quinto S, temos o senso de disciplina consciente e autodisciplina. É criar, educar, treinar e disciplinar, pois para melhorar a atitude e a produtividade no local de trabalho, é preciso que a pessoa esteja sempre aperfeiçoando. É a rotinização da melhoria alcançada, a obediência à rotina, a busca constante da melhoria, a educação
do ser humano. Precisamos estar sempre aperfeiçoando cada dia mais. Usando o 5S como modo de vida, é preciso buscar se desenvolver, assumir os padrões éticos de comportamento e focar no conhecimento, sem esperar resultados imediatamente. Manter a disciplina e os hábitos vividos no 5S leva a pessoa sempre a melhorar, a ter uma boa atitude profissional, mantendo a produtividade em alta. Mesmo aplicando os 5S no ambiente de trabalho, alguns acontecimentos podem provocar um retrocesso na vida profissional, um desvio de curso, um atraso numa tarefa, um trabalho que não fica bem elaborado, um passo atrás. Como, por exemplo, uma avaliação negativa, uma crítica, a perda de emprego, o cancelamento de um projeto. E esse retrocesso causa um impacto, diminui a motivação e pode prejudicar a autoestima. Geralmente, a pessoa passa a sentir muitas emoções negativas sobre a sua perda. Os sentimentos mais comuns presentes no retrocesso são a raiva, a depressão, o medo e a ansiedade. Vamos ver um pouquinho sobre a raiva. A raiva surge nessa fase como um protesto, uma manifestação da frustração, timidez e insegurança. A intensidade da raiva varia de pessoa para pessoa. E também como a forma que essa raiva é colocada para fora, depende do desenvolvimento moral e psicológico de cada um. Um outro fator que provoca o retrocesso também é a depressão. A depressão é o abatimento, o desânimo, a pessoa se sente sem força, se sente esgotada. Assim como o medo, que é um sentimento que deixa a pessoa em estado de alerta, causada pelo receio de fazer alguma coisa ao se sentir ameaçado, podendo causar reações físicas como tremor, coração acelerado, porque há uma descarga de adrenalina muito grande no nosso corpo. E aí a gente passa a ter uma atenção mais exagerada. A ansiedade ou nervosismo é outro fator que pode comprometer a nossa ação. A ansiedade é uma reação do organismo antes de momentos de perigo real ou imaginário, podendo ter sensações desagradáveis no corpo, como coração acelerado, suor, mãos frias, aquele vazio no estômago, um aperto no peito. Então, a melhor forma de enfrentar o retrocesso é com a resiliência. Mas o que é resiliência mesmo? Resiliência é a capacidade de lidar com os problemas, de superar os obstáculos, de resistir a situações de adversidades, processando e usando de maneira positiva as emoções e situações negativas na vida. Então, resiliência é aquela capacidade do indivíduo de sofrer um trauma, sofrer uma dificuldade, ele vivencia aquela situação e depois a vida continua. Então, o retrocesso ele é visto como uma perda. A pessoa que passa por essa fase sente como se tivesse perdido o rumo, a motivação, a confiança, a autoestima e o entusiasmo, podendo também ter perdido algo material, como uma perda de emprego, perder uma promoção, uma diminuição de salário. O processo de retomada após o retrocesso é formado de estágio. E todas as pessoas, cada uma do seu jeito, da sua maneira, passa por todos os estágios para vencer a fase de retrocesso. Os estágios são descrença, a raiva, a vontade de voltar no tempo, a depressão, a aceitação, a esperança e a atividade positiva. Vamos falar um pouquinho do primeiro, que é a descrença. Descrença é quando a pessoa não quer acreditar no que aconteceu e nega a perda. Ela serve como um amortecedor entre o impacto de saber que aconteceu uma crise, que aconteceu uma perda, e a mistura de várias emoções que acompanham essa descoberta. A descrença é uma forma da pessoa dar a si mesma um tempo para respirar, até conseguir lidar com o fato acontecido. Nesta fase,
A pessoa pensa as coisas como: isso não pode estar acontecendo comigo, é o fim da minha carreira, é o fim da minha vida. Para sair dessa fase, é importante reconhecer aos poucos a realidade do que aconteceu e os sentimentos envolvidos nesse retrocesso, para eu poder avaliar a situação de uma maneira correta. A raiva. A raiva acontece quando se está começando a entender a realidade e surge a indignação com o que ocorreu. É comum pensar: eu fui injustiçada, isso foi um grande erro. Criamos um sentimento negativo de rancor, de ressentimento, que alimenta ainda mais a raiva. É preciso controlar as emoções, reavaliar seus objetivos e prioridades para retornar ao caminho ou buscar uma nova direção. A raiva indica que algo está errado. Será preciso avaliar a situação para descobrir onde está o erro e como resolver esse problema. Para sair dessa fase, é preciso repensar seus objetivos e baixar o seu nível de agitação. Evitando explosões emocionais, isso irá ajudar a manter a tranquilidade, podendo optar por retomar o caminho que já estava ou buscar um novo caminho. O desejo de voltar no tempo. Apesar de reavaliar, a pessoa ainda tem um grande desejo de voltar atrás no tempo, da perda que levou ao retrocesso. Saudade do tempo que viveu, sem aquele problema. Porém, é preciso tomar cuidado para não paralisar nesta fase, pois, ao ficar muito tempo nela, essa saudade pode se transformar em raiva, porque a gente não pode voltar no tempo. A gente não pode voltar no estágio anterior, naquilo que já aconteceu antes da situação. E para sair dessa fase, é importante reconhecer que voltar no tempo não é possível e que você precisa de tomar algumas atitudes positivas e produtivas, como, por exemplo, mudança de trabalho, mudança de setor, pensar em todas as opções que vai te ajudar a enxergar a situação de uma forma mais realista e tomar atitudes mais práticas. Então vamos falar agora de um outro fator que é muito comum de acontecer, que é a depressão. O que é mesmo a depressão? A depressão pode ser uma fase devastadora, onde agir positivamente é quase impossível, pois a pessoa se sente mal consigo mesma, se sente sem energia e tem medo de tomar qualquer decisão. A pessoa tem medo de tomar alguma atitude produtiva frente aos problemas. Não consegue reunir força e energia para retomar as atividades cotidianas, podendo ter dificuldades para dormir, se sentir indispostas para as atividades diárias, muitas vezes preferindo ficar sozinha, mesmo sofrendo. Para vencer essa fase, é importante recorrer aos amigos, parentes, colegas de trabalho, pois eles podem ajudar muito, como, por exemplo, dando conselhos, incentivando, ajudando a pensar em soluções mais práticas para os problemas. A pessoa deve se rodear de pessoas e pensamentos otimistas, evitando companhias tristes, usando afirmações motivadoras e tomando atitudes sempre positivas. E o quinto fator é a aceitação. É aceitar com tranquilidade a situação que passou nessa fase e confiança e motivar para começar a retomar. A raiva, a negação e a depressão ficaram para trás. Portanto, nesse estágio, a pessoa já aceitou a sua nova realidade profissional ou a sua nova realidade pessoal, focando em metas e desejos e planejando como realizá-los. É interessante controlar o entusiasmo, encontrando nessa fase e buscando se dirigir a uma meta específica, pois precisamos ter esperança. Nessa fase, a pessoa já retomou o otimismo, tem em sua mente sua meta clara e sabe como alcançar os seus objetivos,
sente-se confiante no sucesso e se encontra esperançosa, com pensamentos positivos sobre seu retorno, e é esta motivação, causada pela esperança, que irá levá-la para o próximo estágio, que é a atitude, é arregaçar as mangas, é agir, é ter atitude positiva. Nesta fase, a pessoa toma atitudes corretas que a levam de volta ao caminho certo. Está se sentindo forte, confiante, para seguir com motivação e coragem. E é nesta fase que, por exemplo, marca-se uma conversa com o chefe, encontra-se com um time de motivadores e começa a perceber que seus comportamentos, usando as técnicas aprendidas para solucionar problemas e dificuldades. Desta forma, então, o retrocesso acaba com a motivação, que é justamente o que precisamos para vencê-lo. Mas não é um problema sem solução, pois existem técnicas para se motivar, movendo pensamentos e atitudes para retomar a confiança e o ânimo, procurando ajuda de amigos, de parentes, de colegas, para que eles te ajudem a corrigir sua percepção errada e resolver os problemas, percorrendo esses 7 estágios e recuperando a sua resiliência. As pessoas emocionalmente inteligentes sabem enfrentar e ultrapassar essa fase, aprendendo com ela. A interação com outras pessoas é um fator muito importante para o nosso sucesso pessoal e profissional e que nos ajuda a superar todos esses conflitos existentes. Vamos falar um pouco sobre a interação com as outras pessoas. No ambiente de trabalho, interagindo com outras pessoas o tempo todo, é preciso saber conversar, negociar, vender as nossas ideias, liderar e muitas vezes saber resolver problemas e conflitos. Por isso que é importante usar a nossa inteligência emocional nessas relações, pois é ela que vai, por exemplo, nos ajudar a perceber as emoções e sentimentos dos outros. Quando a pessoa que estamos falando está triste, alegre, tensa, com raiva e etc. Mas o mais importante nessa interação é a comunicação. E os 3 objetivos da comunicação nesse sentido são educar no sentido de passar informação para o outro, persuadir no sentido de convencer, de mostrar o ponto correto da situação e de divertir. Só para lembrar, na aula passada já falamos que a comunicação ela não é só a fala, que existe também as mensagens não verbais. Ela envolve a transmissão de significados, informações e ideia, alcançando o sucesso quando é bem compreendida. E é a inteligência emocional que irá garantir o sucesso das suas relações e interações, beneficiando todos os envolvidos, reconhecendo e reagindo às emoções e sentimentos das outras pessoas, buscando resolver os problemas de formas produtivas, criativas e usando essas experiências para ajudar os outros e principalmente para ajudar a si mesmo. E para melhorar a comunicação, podemos usar, primeiro, a autorrevelação, que é dizer o que se pensa, sente e deseja. A positividade, que é defender as suas opiniões e ideias. E também, muito importante, respeitar a ideia dos outros. É exercitar a escuta dinâmica, que é ouvir atentamente o que a pessoa está dizendo. É exercer a crítica, que é expor suas ideias e sentimentos de forma construtiva sobre a ideia ou a atitude do outro. E, por último, a comunicação de equipe, que é saber se comunicar em uma situação de grupo. E, para isso, a autorrevelação envolve uma troca por meio do diálogo, onde a pessoa expressa claramente os seus pensamentos, sentimentos e ideia.
Essa experiência no ambiente de trabalho, às vezes pode causar medo em algumas pessoas, pois muitas vezes nos sentimos inferiores e achamos que a nossa ideia será diminuída pelos outros. Mas essa técnica pode ser eficiente se for usada de forma estratégica, escolhendo com cuidado o que você vai revelar, quando e como irá revelar a sua ideia, sempre levando em conta a importância da informação e a sua relação com a pessoa que irá ouvir. Mas como podemos fazer isso? Vamos ver algumas maneiras que nós podemos exercitar isso. Existem 6 maneiras de usar as afirmações autorreveladoras de forma confiante. São elas: compreender que as informações são suas, fazendo informações sensoriais, usando afirmações interpretativas, fazendo afirmações de sentimentos, usando afirmações de intenção e fazendo afirmações de atitudes. É importante para a comunicação interpessoal o uso da sensibilidade para identificar os sentimentos da pessoa com quem você está se comunicando. Por exemplo, quando você compreende a forma como se sente quando você está chateado, você terá muito mais facilidade de reconhecer essa situação quando a pessoa que está chateada vier te procurar, possibilitando ajudá-la, procurando confortá-la e arreglá-la. Expressar seus sentimentos de forma clara e sensível com a pessoa que você está falando também é algo muito importante e interessante a se fazer, pois demonstrar interesse e compreensão com as reações das pessoas pode melhorar o ambiente e o comportamento das pessoas. Algumas pessoas podem achar difícil revelar seus sentimentos por medo do julgamento das outras pessoas. Outra razão é o desconforto, o constrangimento que essa atitude pode ressaltar, ou até a pouca experiência com o processo de exposição, de expor as suas ideias. Mas a melhor maneira de começar a expressar exatamente quais são os seus sentimentos é descobrindo quais são eles. Para isso, faça uma lista, pegue uma folha de papel e escreva frases do tipo: eu sinto alegria quando sou reconhecido pelo meu trabalho, eu sinto alegria quando eu sou acariciado pelos meus companheiros. Outro ponto importante e muito interessante é pensar em como transmitir esses sentimentos de outras maneiras, além da fala e da linguagem corporal. Uma outra forma de se fazer isso é usando afirmações de intenção e atitude, que é ser direto e claro ao falar de suas intenções, dando espaço para as intenções da outra pessoa também. As afirmações de atitudes são para informar a outra pessoa os motivos da atitude que você tem ou fará. Essas afirmações são importantes, porque levam a outra pessoa a saber que você se preocupa com a forma que ela te percebe. E uma forma de permitir que a outra pessoa conheça seus pensamentos e desejos é mostrando as suas intenções, é deixando bem claro o que espera de uma situação. E também levando em conta o desejo da outra pessoa. Isso pode ajudar a identificar se os dois se encontram prontos para planejar uma forma de atingir o objetivo comum. E isso é ser assertivo. Mas o que vem a ser mesmo ser assertivo? A assertividade também é uma técnica. Ela significa conseguir de forma positiva defender seus direitos, suas ideias, suas opiniões, crenças, desejos e também respeitar o dos outros. É a forma emocionalmente inteligente de satisfazer suas necessidades, sem usar a agressividade e a indiferença. E uma outra técnica de interação com as pessoas é a afirmação de atitude, onde você expressa o motivo pelo qual você faz ou fará algo. É uma forma de registrar a sua ação,
pois elas fornecem informação como a pessoa não teria. Com a inteligência emocional, na afirmação de atitude, você consegue fazer com que as pessoas percebam que você está preocupado com elas. Para usar essa técnica com sucesso, é preciso ter consciência de suas atitudes e do impacto que elas podem causar. E uma boa maneira para conseguir esta consciência é se colocando no lugar da outra pessoa, é tendo empatia. E para se colocar no lugar do outro, é imprescindível saber ouvir. A comunicação é uma troca e saber ouvir é essencial, principalmente porque, ao longo do tempo, desenvolvemos o péssimo costume de falar muito e ouvir pouco, interpretar errado e colocar palavras na boca do outro. As habilidades de audição são muito importantes. Por isso, precisamos saber a diferença entre ouvir e escutar. Vamos conhecer essa diferença. Escutar é somente usar o ouvido para captar o som, e ouvir é compreender o sentido do que se escuta. Ouvir é prestar atenção, é interpretar. É uma atividade mais ativa do que passiva, pois é preciso entender o que a pessoa quis dizer, se colocando no lugar dela para ela entender o seu ponto de vista. É ouvir aquilo que não é dito, é ouvir nas entrelinhas. A pessoa que escuta com empatia, ouve cuidadosamente o que está sendo falado, sem julgamento. Por exemplo, se um colega diz que está insatisfeito com algo no trabalho, ao invés de julgar, procurando justificativas como ele está assim porque não recebeu o adiantamento de salário, que pediu ao chefe, a melhor forma de reagir seria dizendo algo como: realmente percebi que você não está se sentindo bem. Quer conversar sobre isso? Esse tipo de resposta deixa claro que a pessoa que você a ouviu atentamente e não fez nenhum julgamento sobre o que ela disse, pois você entendeu o significado do que ela quis dizer. Além disso, essas respostas deixam a pessoa mais à vontade para falar abertamente sobre os seus sentimentos. Por isso, a escuta ativa é uma prática da inteligência emocional, que aumenta a nossa autoconsciência quando entendemos e reconhecemos uma pessoa e quando vamos responder a ela. E é essa autoconsciência que nos ajuda a observar a forma como nos permitimos que os filtros pessoais que nos bloqueiam. Esses filtros de bloqueio são criados pelos nossos pensamentos, ideias e sentimentos e que acaba afetando a qualidade e a quantidade de informações ao ouvirmos. E uma forma interessante de lidar com as emoções é aceitando que elas são uma parte do processo de comunicação. E quando elas causarem problemas, é preciso compreender. Tentar prever as reações emocionais das pessoas também é importante. Por isso, por exemplo, em situações de conflito, é possível encontrar a melhor forma de resolver e enfrentar as crises. Pois vale lembrar que numa situação de conflito tem o meu ponto de vista, o seu ponto de vista e o ponto de vista que é ideal para essa situação neste exato momento. Isso também vale para os seus próprios sentimentos, pois pessoas inteligentes emocionalmente buscam entender e expressar seus sentimentos ao invés de reprimir e disfarçar, fugindo quando aparece um problema. Técnicas como observar a expressão facial, a linguagem corporal, o ritmo da fala, o tom de voz, a tonalidade do rosto, de uma forma geral, os sinais físicos e as atitudes são formas de identificar seus sentimentos e os sentimentos do outro. Bom, gente, para finalizar, eu sugiro que vocês leiam com muita atenção e reflitam o texto que se encontra no final da aula 15, com o título Um Presente para Você, Os Sons da Floresta. É um texto bem bacana. Bom, encerro por aqui a unidade 3
E agradeço a dedicação de vocês em mais uma aula. E aguardo vocês para a nossa última aula. E até breve.